Olá, você que está nos assistindo no canal do Grupo Manuí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouco desse processo de criação que foi a cenografia e a iluminação cênica do Nhanderuvuçu, o Menino Trovão. O meu nome é Melissa, eu sou arte educadora de formação, fiz licenciatura em teatro, com habilitação em arte e educação. Depois me especializei em cenografia no Conservatório de Tatuí, com o mestre Jaime Pinheiro, e tive grandes professores na minha caminhada nessas linguagens. Um deles que vale destacar foi na Universidade de Sorocaba, na licenciatura em arte e educação, que foi o Roberto Gil de Camargo, um grande mestre da iluminação cênica no cenário nacional e internacional, cujo eu aprendi diversas habilidades. Nessa caminhada também eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio Vitor, parceiro que desenvolveu a cocriação dessa cenografia e dessa iluminação cênica desse espetáculo. Grande mestre, que eu tenho a honra, de ter amizade e de ter desenvolvido um pouco desse processo criativo ao lado dele. Eu me sinto muito honrada, muito grata pela oportunidade de poder iluminar e ajudar a contar essa história, para que essa história chegue no coração das pessoas, porque é uma história que desde a primeira vez que eu escutei, tocou profundamente, Tocou meu coração, ela reverberou forte na minha alma. Foi muito significativa, tá com quase 30 anos, e nunca ter ouvido nenhuma história da cosmovisão dos nossos povos originários. Eu tinha muito essa mitologia, essa cosmogênese da criação do primeiro ser humano por diversas outras referências. E quando eu pude ouvir com a força dessa ancestralidade, que é Guarani, que é um sangue, que habita em mim, como que surgiu o primeiro ser humano, de acordo com essa cosmovisão, reverberou, muito forte. E desde então eu recebi o convite para poder estar contribuindo nesse processo criativo, nesse processo cênico. Essa história ela foi contada, ela é contada pelos povos guaranis, digamos que há mais de 12 mil anos, pelo que se tem registro, e foi fruto, esse processo criativo é fruto de um processo de pesquisa do escritor indígena Cacaverá, cujo ele pesquisou em diversas aldeias da América Latina o mito de criação segundo a cosmovisão guarani. E o resultado dessa pesquisa, fruto de um livro dele, Da Voz do Trovão, foi base de estudos de adaptação do Grupo Manuí para compor esse espetáculo. Quando ele estava nascendo, eu estava desenvolvendo uma oficina de permacultura na unidade do Sesc Sorocaba, estado de São Paulo. E o Grupo Manuí foi contar esse mito de criação e acabou utilizando o resultado dessa oficina como cenário, e daí veio o convite para eu poder compor a equipe e iniciar a construção dessa cenografia. Eu estava um tempo afastada da produção cultural, da produção artística, mas como eu disse anteriormente, quando eu ouvi essa história, eu falei, faz parte da minha missão também estar nesse grupo, podendo multiplicar e fazer com que essa história chegue no coração de outras pessoas. Então eu não hesitei, topei o compromisso, o desafio, que eu tinha que construir uma grande oca que gerasse um impacto nesse cenário e que coubesse no porta-mala de um carro e desse para ser despachado num avião. Papá, tem nome Yanderu, Yamandu, Yanderu.
boca de cena, né, da Caixa Preta, foi um grande desafio o início desse processo de criação, poder ver, escolher qual que seria o melhor material, o que poderia ser flexível, ao mesmo tempo firme, que aguentasse o peso do tecido. E daí foi que a gente seguiu por esse caminho de utilizar, né, tubos de PVCs e conexões, T's, luvas, cotovelos, para poder ter os encaixes e a estrutura necessária para aguentar a dimensão do cenário. É um cenário, né, com 5 metros de frente, 2 de profundidade e 3 de altura, cujo tinha uma função na primeira etapa desse processo de comportar a projeção do vídeo cenário, vinda de frontal, e a projeção de teatro de sombras do fundo para frente, contracenando com a atriz e o músico em cena. Sopro do vento. Era sentir-se fixo e alto, parado e em movimento. Então a gente co-criou, né, esse cenário, e quando eu fui apresentar para o grupo, fiz a primeira montagem para definir a questão do tecido para projeção, que tinha que ser um tecido, né, de fibroso, que fosse mais junto, 1000 fibras lá. E daí nesse processo veio o convite, como perceberam que a cenotécnica ia ser um pouco complexa, de eu ir junto com a equipe para montar o cenário e fazer a iluminação cênica do espetáculo. Que daí foi um outro processo interessante de criação, porque eu tive grandes mestres, né, como eu citei já anteriormente, como o Gil, o Jaime Pinheiro e o próprio Antônio Victório, mas eu nunca tinha participado de um processo de operação, um processo mais técnico, né, na prática. E daí também foi muito legal poder compor e lembrar, né, daqueles aprendizados primordiais ali de não roubar, não querer brilhar mais, né, do que o ator e não roubar a cena. E a mulher é mulher, que nós tentamos entender e explicar como surgiram as coisas. Então, compor a iluminação cênica desse espetáculo com tantas outras linguagens envolvendo, né, o audiovisual, a projeção do videocenário, a linguagem do teatro de sombras, e conseguir fazer com que isso tivesse um destaque, ao mesmo tempo uma harmonia ali, sem roubar a cena, foi um processo de construção coletivo muito enriquecedor também, muito saudável, muito proveitoso. Com alguns desafios, é claro, né, por questões técnicas, às vezes da luz do projetor ser mais potente do que a luz da sombra, e em cada teatro, cada apresentação é um universo, né, de desafios, porque cada um tem um tipo de equipamento, cada um é um tipo de mesa, cada um é uma tecnologia, e isso foi acontecendo que eu fui aprendendo com o próprio processo de aprendizagem. De acordo com cada apresentação, de cada casa, de cada teatro, isso foi, né, se lapidando, e eu posso dizer que eu aprendi na prática a iluminar essa história tão maravilhosa e tão encantadora. Então, de um conto contado há 12 mil anos pelos Guaranis, pesquisado pelo grande mestre Cacaverá, o Grupo Manuel, em 2018, resolveu adaptar e trazer essa história que eles já contavam em diversos territórios para o teatro, para a Caixa Preta. E daí foi aí que eu adentrei a equipe para fazer, né, a cenografia e a iluminação cênica desse espetáculo, junto com outros companheiros. E foi um processo muito legal, muito alegre também, né? A gente circulou aí por diversos locais do estado de São Paulo, principalmente no interior. A gente fez mais de 40 apresentações com esse espetáculo entre SESCs, SESES, casas de cultura e também festivais, né? Participando do Festival de Taubaté,
Festival de Limeira, Festival de Itu. Recentemente estivemos, né, em Londrina, e também a gente teve a oportunidade de voar com essa história lá para Portugal e contar, né, as verdadeiras histórias para os nossos colonizadores. Também foi um momento bem especial dessa trajetória. Quando teve a pandemia, a gente, assim como, né, diversos outros grupos, sofreram um grande impacto, né? Setor cultural, setor artístico no país, teve diversas questões, e a gente foi também, assim como diversos outros coletivos, obrigados a conseguir ser criativo e inovar. E daí nesse processo chegou uma equipe de peso aí do cinema nacional e nos ajudou aí a registrar essa história secular com muita maestria. E também foi um outro processo de aprendizagem, se adaptar a uma outra linguagem, e eu tive prazer aí de contribuir na produção artística desse registro audiovisual nessa outra linguagem e aprender muito também nesse processo. Com o primeiro animal ancestral. Era ela! Yauaretê. Ele estranhou aqueles dentes. Guerreiro Yaciru Eteguara. E fez a gente chegar agora, retomando uma segunda fase desse espetáculo. Então agora a gente, né, teve uma alteração de equipe, nós estamos em 4 pessoas, compondo aí as cenas do cinema pro teatro e trazendo aí uma nova versão do Nhanderuvu Sul, o Menino Trovão, novamente para a Caixa Preta, para o teatro. E é muito legal ver o menino crescer e o menino se adaptar e ele reverberar com a potência que ele tem, né, nessas diversas linguagens, que não importa qual é o formato, né? O importante é a gente conseguir fazer que essa história chegue e as pessoas escutem, né? E é muito gratificante poder fazer essa troca, conseguir trazer, né, a tecnologia nos seus diversos usos em função dessa mitologia, em função dessa cosmovisão, e isso tem reverberado de uma maneira muito positiva. Eu me sinto bem feliz em poder contribuir para esse processo de criação que foi enriquecedor para a minha trajetória enquanto técnica, enquanto artista. E eu espero que o Menino Trovão continue trazendo a sua mensagem e despertando as pessoas que entram em contato com essa história, o quanto é importante a gente conhecer essas verdadeiras histórias e valorizar essas cosmovisões e valorizar os povos originários do mundo todo através dessa arte. Gratidão.